Estamos falando a respeito da queda da Babilônia e também da visão da grande prostituta que está sentada sobre a besta. Então vamos separar bem as coisas aqui. Primeiro, quando fala da Babilônia, não é aquela Babilônia que foi inimiga de Israel, que destruiu Jerusalém, mas a Babilônia espiritual. A Babilônia espiritual é a falsa doutrina, as falsas seitas. Quando fala da Babilônia, está falando de uma sede, porque Babilônia era a cidade que era a capital do reino de Nabucodonosor, que destruiu Jerusalém. Então, quando falamos em Babilônia, é a capital, ou seja, a central de onde partem as heresias, os falsos ensinos e todo tipo de heresia que pode nos afastar do caminho de Deus. Na visão da grande prostituta, João tem uma visão onde ele vê uma grande prostituta sentada sobre a besta. Primeiro ele apresenta a besta, no capítulo 13, a besta que surge do mar, e lá no versículo 11, a besta que sobe da terra. Aí ele fala que a prostituta está sentada sobre a besta. Já vimos que a besta tem poder para fazer milagre, para enganar as pessoas. Está acontecendo em nossa época agora. Nós vamos estar analisando versículo por versículo cada um desses fatos. Então, começando pelo versículo 11. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7, e vai à perdição. Então observa o que ele está dizendo. A besta que era e já não é, ou seja, ela existia, mas ela não está mais aqui, ela já passou, já acabou. Só que ela é o oitavo. E esse oitavo, ele vem do 7 e vai à perdição, vai à condenação. O espírito demoníaco mantendo-se pela aparência de cristão até que ele volte à vida como oitavo rei, ou talvez o oitavo reino, a sua ferida mortal sendo curada, como mostra Apocalipse capítulo 13, versículo 3, que tinha uma de suas cabeças como uma ferida mortal, mas que foi milagrosamente curada e fez com que todos os que habitam sobre a terra a seguissem e admirassem, dizendo: quem é semelhante à besta? O anticristo revelado como a mais completa oposição a Deus. Então você começa a identificar o anticristo com essa característica, tudo aquilo que se opõe a Deus. Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4, que é tudo que se opõe a Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Nós vamos ver isso depois em detalhes. A oposição a Deus, ela está totalmente elevada e corresponde ao chifre pequeno de Daniel, capítulo 7, versículo 8. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como os olhos de um homem, e uma boca que falava grandiosamente, ou seja, arrogantemente, estupidamente. Então esse chifre pequeno é a oposição mais elevada a Deus, quando está no auge mesmo de se opor a Deus, de lutar contra Deus. Ele tem olhos como os olhos de um homem, e uma boca que fala coisas grandiosas. E diante dele caem 3 dos 10 chifres que estavam na cabeça da besta, para quem todos os 10 chifres dão poder e autoridade. Então esse chifre pequeno, ele recebe dos 10 chifres poder e autoridade, como revela Apocalipse, capítulo 17, versículo 13 e versículo 17 também, né? Capítulo 17, versículo 12, versículo 13 e o versículo 17. Vai haver um homem no domínio desse governante cristão, e isso fica claro a partir da semelhança de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, aquele rei que perseguiu os macabeus. Você precisa ler o livro de Macabeus na Bíblia Católica. Eu tenho os 2 livros separados. Se alguém me pedir, me passar o e-mail, eu mando por e-mail, mando em PDF para você estar lendo. O primeiro livro de Macabeus e o segundo também. Eu extraí eles da Bíblia Católica, deixei separado, porque são os 2 que nos interessam para esse estudo, tá? Então, esse homem que aparece no domínio do governo anticristão, do governo anticristo, ele é o chifre pequeno, e ele tem essa semelhança com Antíoco Epifânio.
que perseguiu os macabeus, o chifre pequeno, Daniel capítulo 8, versículo 9 até o 12. Também o homem do pecado, que aparece em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 3 até o 8, o filho da perdição. Ele terá pouco tempo para subir do abismo, como nos mostra Apocalipse capítulo 13, versículo 11, aquela besta que sobe da terra, sobe do abismo, quando ele vai à perdição, como fala em Apocalipse capítulo 17, versículo 8, e também o versículo 11 que nós lemos ali, repetindo. E a besta que era e já não é ela também o oitavo, e é dos 7 e vai à perdição. Lembra dos 7 reis? Os 7 já vieram e o outro ainda vem, não importa que demora um pouco. E é dos 7, ou seja, ele tem origem no 7. Então esse oitavo rei, ele vem do 7, ele sai do 7, ele se origina do 7. O oitavo reino não é um dos 7 curados de ferida mortal. Lá nós vemos a besta, capítulo 13, versículo 13, se eu não me engano, a besta que sobe do mar. Ela tem 7 cabeças e 10 chifres. E uma daquelas cabeças, ela tem uma ferida mortal, mas de repente, milagrosamente, é curada. Então é isso que acontece, exatamente isso. Ele era do 7 e agora é o oitavo. Ele é um novo poder que tem origem naquelas 7 cabeças, nas 7 nações, nas 7 potências, ou na mente global. E incorpora todas as características daquele que se opõe a Deus como 7, como nós lemos ali no capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 4, em diante, quando fala que ele se opõe a tudo que se chama Deus ou se adora. Por isso se diz que não são 8, mas 7, pois o oitavo reino é o resultado de todos os outros. Então os 7 reinos, eles trabalham de forma que venha a produzir o oitavo reino. Ele não cai naturalmente como os outros 7, mas é destruído, indo para a própria perdição através de nosso Senhor, como mostra Apocalipse capítulo 17, versículo 11, que nós acabamos de ler ainda há pouco. Versículo 12 diz assim: os 10 chifres que viste são 10 reis, ou 10 reinos, que ainda não receberam o poder, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Bom, dá para entender aqui que esses 10 reis serão exaltados, serão elevados ao poder, ao mesmo tempo em que surge a besta em sua oitava forma. Parece um governo de conveniência, como os conchavos políticos que nós vemos no cotidiano. É do partido PMDB, é do partido PSDB, é do partido MDB, e de repente eles são contra, mas aí se ajuntam. Né? Você vê lá nos discursos do Geraldo Alckmin, do PSDB, que ele chamava o Lula de ladrão, e de repente ele se torna o vice-Lula. É conchavo político, porque todos eles têm um interesse em comum, e não é o eleitor, não é o público, é o interesse deles. Então aqui acontece a mesma coisa. Os 10 reis, eles vão dar o poder para a besta, não porque eles amam a besta, mas porque eles têm um interesse em comum. Vão dar o poder para receber alguma coisa em troca. Em Daniel capítulo 2, versículo 34 e versículo 44, a pedra feriu a estátua em seus pés de barro e de ferro. Ou seja, os 10 dedos dos pés que estão em Daniel capítulo 2, versículo 41 até 44, onde tem os pés em parte de ferro e em parte de barro, que são interpretados como reis ou como reinos. Esses reinos, eles devem surgir no último estado do 4º reino, sob a 8ª cabeça, em Apocalipse capítulo 17, versículo 11. Esses reis, eles têm uma aliança com a besta, a qual dão o seu poder em troca de poder, como as alianças políticas que são feitas entre os partidos políticos no Brasil. Ou seja, recebem poder para entregá-lo à besta, como mostra Apocalipse capítulo 17, versículo 13, o próximo que nós vamos ler. 1 hora é um período curto, durante o qual o demônio desceu sobre o habitante da terra, o mundano e do mar, tendo grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo, como nos revela Apocalipse capítulo 12, versículo 12, possivelmente nos 3 anos e meio. O anticristo exige muito antes da queda da Babilônia, mas é apenas no seu fracasso que ele obtém a submissão dos 10 reis. Num primeiro momento, impõe-se aos judeus como Messias. Ele chega anunciando a paz, a fartura, vamos acabar com a fome. Então ele se impõe como Messias e os judeus o aceitarão.
vindo em seu próprio nome, como Jesus predisse em João capítulo 5, versículo 43, onde ele afirma: eu vim em nome de meu Pai, e vós não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Esse que ele está falando é o anticristo. Então ele persegue aqueles que recusam as suas pretensões blasfemas. Na sexta taça, na última parte do seu reinado, ele se associa com os 10 reis em guerra contra o Cordeiro de Deus, tendo-os conquistado com a ajuda do Deus estranho, como revela Daniel, capítulo 11, versículo 39, quando ele fala que um rei vai invadir uma fortaleza com o auxílio do Deus estranho. Seu contato com Israel virá de sua aparição no templo de Deus, como em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, e como abominação da desolação no lugar santo, como em Daniel, capítulo 9, versículo 27, também o capítulo 12, versículo 11. Também fala disso Jesus no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 24, versículo 15. E na cidade onde o nosso Senhor foi crucificado, que é Sodoma, o Egito, conforme revela Apocalipse capítulo 11 e versículo 8. Agora o versículo 13 traz um ponto-chave para toda a questão. Estes têm o mesmo intento, ou seja, uma mesma intenção, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Eles têm o mesmo objetivo, o mesmo ideal, claro. Tudo isso em nome do interesse em conquistar o poder. Vamos lembrar que Dilma Rousseff disse, quando era presidente, que faria aliança até com o diabo se fosse necessário. Eles serão aliados porque dependem da besta para manter-se no poder, como acontece hoje na Venezuela e em outras ditaduras semelhantes. Não podemos esquecer que as pessoas que não têm temor de Deus, que estão na política, faz qualquer coisa para não perder o poder. O poder é viciante, irmão. Versículo 14 diz assim: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. Quem combaterá contra o Cordeiro? Os 10 chifres, certo? Há uma prévia aqui do que vai acontecer lá no capítulo 19, versículo 19. Tá vendo um adiantamento aqui dos fatos. É uma antecipação da previsão dos acontecimentos que vão culminar com o Armagedon. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Estes foram com Cristo no céu invisível, mas agora aparecem com ele novamente. Tem gente que fala que Jesus vai voltar sozinho e que os santos não voltarão com ele. Mas a Bíblia é muito clara em dizer que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 15: e disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos e multidões e nações e línguas, ou seja, o próprio mundo, né, com o seu mundanismo. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 1, um dos 7 anjos mostra a João a condenação da Babilônia, que está assentada sobre muitas águas, e agora, finalmente, o mistério é revelado. A representação das muitas águas que mostram a universalidade da fornicação espiritual, ou seja, o mundo todo foi dominado pelo ensino herético da Babilônia espiritual, da qual Roma é um dos maiores representantes, mas como nós falamos em sentido espiritual, pode ser todas as demais, inclusive algumas igrejas evangélicas que deturparam o conhecimento da palavra de Deus. O versículo 16 nos revela que e os 10 chifres que viste na cabeça são os que odiarão a besta e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e a queimarão no fogo. Percebam que do versículo 15 para o versículo 16 há uma mudança brusca no cenário. Perdão, do versículo 14, né, quando eles combatem contra o Cordeiro. Do 14 para o 16, os 10 chifres que apoiavam a besta se voltam contra ela, contra a prostituta que se assenta sobre a besta, a heresia, o falso ensinamento, a doutrina satânica. Ao que tudo indica, depois de algum tempo, os mesmos 10 reinos que a apoiaram vão se revoltar contra ela e a combaterão. Quando os seus objetivos forem frustrados, quando eles não conseguirem o que eles querem, quando seus interesses forem sonegados, então eles se revoltarão com ela. Porque o diabo promete muito, mas ele não tem todo o poder para cumprir tudo que ele promete. Então, a pessoa aí começa a se revoltar
eles vão combater contra ela. Eles a colocarão desolada e nua, ou seja, despida do seu poder, nua do seu poder, ostentado em suas vestes e joias, como você percebe em Apocalipse capítulo 17, versículo 4. Das vestes púrpura, escarlate, as joias, as pedras preciosas. Assim foi com Jerusalém, que usou o poder de Roma para crucificar Jesus. E então foi destruída depois pelo mesmo poder de Roma. Jerusalém usou o poder romano para matar Jesus, mas foi destruída pelo poder romano. Assim a igreja que apostatou da fé terá o seu juízo executado pelo poder do mundo, a besta e os seus aliados. E depois terão seu julgamento feito pelo próprio Cristo. Então, a igreja que segue fielmente os ensinamentos da palavra de Deus só pode esperar o arrebatamento, que vai acontecer a qualquer momento. Mas aquela igreja que se desviou da fé, que começou a inventar historinha, e como tem historinha, hoje à tarde eu estava conversando com uma pessoa, não, ele não é evangélico, mas ele se diz cristão, e quanta historinha que é inventada e as pessoas acreditam. As pessoas têm uma facilidade enorme para acreditar na mentira, mas tem uma grande dificuldade para acreditar na verdade. Triste isso, né? Nós que temos conhecimento sabemos o que vai acontecer com essas pessoas e nós não podemos fazer nada, porque elas não querem. Elas não querem ouvir, não querem saber, elas querem defender a igreja delas, infelizmente. Comerão a carne dela. O julgamento sobre a prostituta é novamente descrito em Apocalipse capítulo 18, versículo 1. Primeiro por um anjo tendo grande poder, depois por outra voz do céu, como em Apocalipse capítulo 18, versículo 4 até o versículo 20. Depois por um poderoso anjo que ilumina a terra com a sua glória, como em Apocalipse capítulo 18, do versículo 21 até o 24. E a queimarão no fogo, punição muito usada por causa de fornicação abominável. Nós temos um exemplo disso em Gênesis capítulo 38, versículo 24, no caso de Judá e Tamar. Para quem não sabe, não conhece, Judá teve 3 filhos, e o primeiro filho dele conheceu essa moça e casou com ela, a Tamar. Mas a Bíblia diz que ele era mau aos olhos de Deus, então Deus matou ele. Aí era costume então que a viúva se casasse com o irmão, e o primeiro filho dele seria como se fosse filho do irmão, para o irmão não perder a memória. Mas ele sabia que se ele colocasse o nome do irmão dele no filho, a herança que era do irmão dele, a parte da herança, o dinheiro que ia ficar para ele, que o irmão morreu, ia ficar para esse filho. Então ele fez sujeira, né? Ele soltava a semente na terra, e isso foi mau aos olhos de Deus, e Deus matou ele também. Então, o que aconteceu? Judá pensou no filho mais novo dele e falou: nossa, se o meu filho casar com ela, vai morrer também. O primeiro casou, morreu. O segundo casou, morreu. Se o meu filho mais novo casar, eu vou ficar sem filho. Então falou para ela: olha, volta para casa do seu pai, você fica viúva lá, até meu filho mais novo crescer. Quando meu filho mais novo crescer, aí eu caso você com ele. Ela falou: tá bom. Mas ele não cumpriu a parte dele, porque ela foi para a casa do pai dela, e o filho dele começou a crescer, chegou na idade de casar, e ele nem tchum. Então ela resolveu se vingar. Ela se vestiu como prostituta, as prostitutas tampavam o rosto, e ela esperou ele numa encruzilhada. E aí ela seduziu ele, como se ela fosse uma prostituta. E teve uma relação com ele, engravidou dele, e aí a barriguinha começou a crescer, e o pessoal veio falar: olha, tua nora adulterou, porque ela tá com a barriguinha bem grande, hein? Tá pesada. Tira ela para fora para ser queimada, que era o castigo das pessoas que adulteravam. Ela não tinha marido, mas tinha o nome da família do marido. E apesar dele estar fazendo sujeira com ela, ele queria cobrar dela justiça. Mas ela não foi besta. Quando ela teve relação com ele, ela pegou um penhor, um cajado, um lenço, mais alguma coisa que eu não me lembro agora. E aí ela pegou aqueles objetos e falou: ó, entrega para ele e fala que eu tô grávida do dono desses objetos. Então ele percebeu o que ela tinha feito e resolveu não queimar ela na fogueira. Então quando fala queimarão a carne dela no fogo, né?
é um castigo que era usado para punir fornicação. Fornicação abominável. Nesse caso, mais do que abominável, porque a fornicação é espiritual, né? Leiam um livro de Gênesis, tem muitas lições lá para vocês aprenderem. Inclusive, quem quer conhecer a história de amor, lá tem a história do maior amor que eu já conheci na minha vida. A história de José. Versículo 17. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia e que deem à besta o seu reino, até que se cumpram as palavras de Deus. Então, num português mais claro, Deus tem permitido que eles abriguem no coração a intenção, a ideia, o plano de entregar à besta o seu poder, para que se cumpra a palavra de Deus. Eles vão fazer o que está no coração deles, é o sentimento que vem, Deus permite, por quê? Porque ele já tem essa intenção, e Deus não força ninguém a fazer nada, irmão. Deus não quer robozinho, Deus quer que a pessoa vá para ele de livre e espontânea vontade, que faça a vontade dele espontaneamente. Exatamente como Jesus disse a Judas na noite em que foi traído. No capítulo 13, versículo 27 do Evangelho de João, Jesus disse: o que fazes, faça-o depressa. Ou seja, se vai me trair, trai logo, se não vai, decide logo, né? E Judas saiu e traiu Jesus. Então, é o que Deus diz para todo mundo que você tem para fazer, faça logo. Para se cumprir as palavras de Deus, as sagradas escrituras, porque como Jesus mesmo disse, nem um tio, nem um jota da lei vão passar sem que tudo seja cumprido fielmente. Mateus capítulo 5 e versículo 18. O versículo 18 do capítulo 17 de Apocalipse, o último, é a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Olha, fica cada vez mais fácil entender, cada vez mais claro onde é que está essa cidade, quem é essa cidade. Ela tem dominado e ela é reverenciada pelos governantes do planeta. A mulher não pode ser uma mera cidade, mas é apresentada como a sede de um poder espiritual, como em Apocalipse capítulo 11, versículo 8. Isso já foi tratado no versículo 9, passado aqui. Vamos voltar lá que vocês vão ver. Também a besta não pode apresentar um poder espiritual. Ela representa uma potência mundial, porque sem o poder bélico, os espíritos não podem operar as suas maldades. Eles precisam de um corpo, eles precisam de um poder. E se tiver, por exemplo, um demônio que possui o corpo de uma pessoa, mas essa pessoa não tem poder, ela não pode fazer nada. Então o demônio vai procurar pessoas que têm esse poder aí, tá? E essa mulher também, essa prostituta, não é exatamente uma cidade. Fala-se muito da cidade de Roma, mas a cidade em si não significa nada. O poder que está dentro dela, sim, tá? Então nesse verso, a prostituta é apresentada já pronta para o julgamento. E depois nós vamos ver os detalhes desse julgamento. É também uma espécie de antecipação do que vai acontecer, porque, como nós podemos perceber, trata-se de palavras espirituais. Nós não podemos interpretar ao pé da letra. São metáforas, né, que são apresentadas, são parábolas que são apresentadas de uma forma que nós precisamos compreender que não é uma cidade. Você vai logo na cidade de Roma, no Vaticano, o poder está ali, mas trata-se de algo espiritual. Nós vamos continuar vendo isso no capítulo 18, porque vai ficando cada vez mais claro. Percebam que vai ficando assim muito profundo o assunto. Até o capítulo 20, as profecias vão se aprofundando bastante. Orem pelo Brasil, não cessem de orar pelo Brasil. Orem pela nossa nação, porque tem um dragão vermelho sobrevoando a nossa nação, tentando nos escravizar. Orem para Deus derrubar esse dragão, para dissipar essas nuvens negras, para acertar o cenário político brasileiro, que está um caos. Está difícil, estamos vivendo uma ditadura. Estão tentando silenciar as pessoas da direita de todo jeito. Isso é censura, tá? Orem pela nossa nação, orem pela igreja, vão à igreja, orem pelo seu pastor, deem apoio ao seu pastor. Muitas vezes ele precisa de ajuda e ele não fala nada, mas ele está precisando das suas orações, do seu apoio, uma palavra amiga, tá? Um abraço fraterno e amigo, fiquem com Deus e até a próxima.